Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos corrigir as atividades essa semana, já deixar pronto, afinal de contas já é segunda, você já se livra de muitas atividades, tá bom? Então nós vamos resolver, corrigir, né, se você já tiver feito, as atividades da semana 10 a 14 de maio, que é dessa semana aqui que nós estamos passando aí, ok? Então se você ainda não fez, não assista o vídeo, vai lá, tenta fazer, depois você volta aqui, tá? Então, a nossa atividade é sobre a função horária dos espaços. Lembrando que a função horária dos espaços é uma fórmula que me diz a posição de um móvel que está em movimento uniformemente variado. Então, eu tenho um móvel, pode ser qualquer coisa, que está se movendo com uma determinada aceleração, ou seja, sua velocidade vai aumentar ou diminuir, né? E eu consigo determinar onde esse móvel vai estar se eu conhecer a velocidade inicial do móvel e sua aceleração, porque conforme a velocidade vai aumentando, né, nós temos aí uma aceleração. E lembrando que a fórmula de S da posição do móvel depende do tempo. Então nós temos uma fórmula de S depende de T. A gente fala que S é em função de T. Lá na matemática você estuda isso. Então, número 1. Um ponto material parte do repouso. Então, parte do repouso. Sua velocidade inicial é 0, com aceleração constante. E 10 segundos após, não quer dizer que a aceleração é 10. Ele disse 10 segundos após, encontra-se a 40 metros da posição inicial. Determine a aceleração do móvel. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui na nossa fórmula o seguinte. Eu quero achar a aceleração. O meu V vai ser 0. Então, isso aqui vai dar 0, porque 0 vezes T vai dar 0. Então, sobra o S, o S0, o A, o 2 e o T ao quadrado. E o T vai ser 10, porque acabou de falar que é 10 segundos depois. Acontece que quando eu junto o S e o S0, eu vou pegar o S0 e passar para cá negativo. Eu vou ter um negócio chamado... não sei se vocês lembram, mas quando a gente faz S final menos o S inicial, a gente tem um negócio chamado ΔS. ΔS a gente trabalhava como se fosse a distância, lembra? Então, quando eu falo que o objeto está a 40 metros da posição inicial, eu estou falando de uma distância. Quando eu falo distância, nessa fórmula, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o S0, passar para cá negativo. E esses dois caras juntos, eles são a distância D, tá bom? Então, agora eu vou substituir na fórmula o seguinte. 40 é a distância D entre a posição inicial e a posição atual. Então, ele me deu pronto isso. 0 no lugar do V, porque parte do repouso. A sobre 2, né, a aceleração é o que eu quero descobrir. 10 ao quadrado. Por que você não colocou 10 aqui? Eu posso colocar 10 aqui, tá, gente? Não vai fazer diferença, porque a partir do momento que isso aqui dá 0, eu vou sumir isso daqui da minha conta. Então, deu 0. Isso aqui, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Eu escrevo a conta sem isso para eu entender a conta. Agora, a minha conta é 40 igual a A sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Primeira coisa que eu faço numa conta é a potência. 10 ao quadrado dá 100, tá? Então, resolvi só isso aqui, 10 ao quadrado dá 100. Agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui, porque essa fração está multiplicando o 100. Se você não lembra como que multiplica uma fração, eu vou fingir que tem um 1 aqui embaixo, fingir. Aí é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. A vezes 100, 100. 2 vezes... 100A, né? A vezes 100, 100A. 2 vezes 1, 2. E eu posso fazer aqui, 100 dividido por 2, que dá 50 vezes A. Tá bom? Então, quando eu faço essa operação, eu vou ter 50 vezes A, que é A vezes 100, 100A. 100A dividido por 2, 50A. O 50 está multiplicando A. O 50, que está multiplicando A, passa para o outro lado dividindo. Lembra, quem passa fica embaixo. Então, eu vou ter 40 dividido por 50, viu? Toma cuidado com isso aí. Que vai dar 0,8 metros por segundo ao quadrado. Letra A, número 1, 0,8 metros por segundo ao quadrado. 2. É dada a função horária do movimento, S igual a menos 24 mais 16 menos T ao quadrado. Determine
Letra A. O espaço inicial, olhando para a fórmula, é o menos 24, que é o termo sozinho. A velocidade inicial é mais 16, que é o que acompanha o t. E a aceleração. Aqui não tem nenhuma letra com o t, então a gente imagina que é menos 1. E você volta na fórmula e lembra que na fórmula tem um dividido por 2. Significa que o número que está ali foi dividido por 2. Para você escrever a aceleração, você faz a operação inversa a dividir por 2, que é multiplicar por 2. Menos 1 vezes 2, menos 2, tá? Ok. E letra B, determine a posição da partícula no instante 5 segundos. A conta já está pronta aqui, não sei porquê, mas vamos lá. No lugar do t, né, do tzinho aqui, eu vou colocar 5 segundos. Então eu vou trocar esse t por 5 segundos e vou trocar esse t por 5 segundos, porque eu quero saber onde, que é o meu S, a minha partícula vai estar quando o t valer 5 segundos. Nisso eu tenho que lembrar que a primeira coisa que eu faço é a potência, então eu vou ter 5 ao quadrado, 25. 16 vezes 5. Então você faz a conta, eu não vou fazer conta para aluno de primeiro ano, né? Pelo amor de Deus, isso é muito ridículo. Menos 24 mais 16 vezes 5, menos 25, vai dar 31 metros. E essa conta não era para estar aqui. Questão 3. Ao deixar o ponto de parada, o ônibus estava parado, porque ele estava numa parada. Velocidade inicial, 0. Tá? Isso aqui vai dar 0, porque ele estava parado. Interpretação de T salva vidas. O ônibus percorre uma reta com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a distância percorrida em 5 segundos? Lembra, quando a gente quer calcular a distância, a gente pega o S0, que estava aqui, vai passar para o outro lado e vai juntar o S0 e o S. Quando eu junto o S0 com o S, eu passo a ter a distância, que eu calculo exercícios que pedem distância dessa maneira. Então eu vou ter que a distância vai ser 0 vezes t, que vai dar 0. 2, que é a minha aceleração, dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. Na conta, eu vou fazer aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, 2 dividido por 2, 1 e 0, 0. 1 vezes 25, então nós vamos ter aí 25 metros de distância após 5 segundos a uma aceleração de 2 metros por segundo, quando o ônibus deixa o ponto de parada, já que ele estava em repouso. Número 4. A velocidade de um móvel aumenta de forma uniformemente, presta bastante atenção nessa, aumenta uniformemente de 12 metros a cada 3 segundos. Então é o seguinte, 12 metros a cada 3 segundos, nós precisamos achar essa aceleração, ele deu aqui a dica. A aceleração é a velocidade dividida pelo tempo, que é 12 de velocidade, dividido por 3, quer dizer que está subindo assim, ó, 4, 8, 12, 16 e brabó. Essa é a primeira parte da conta, tá? É a primeira parte que a gente deduz que a gente tem que achar a aceleração. Em dado instante, nos 4 segundos seguintes aos 3, já passou 3 segundos, então eu tenho os outros 4 segundos. Qual será a distância percorrida pelo móvel? Acontece que a velocidade inicial do móvel nos 4 segundos seguintes é de 12. Ele começou do 0. 4, 8, 12. Então, 3 segundos, a velocidade inicial dele aqui, ó, 3 segundos depois já é 12. Vezes o tempo, a t quadrado sobre 2. Então, o a gente calculou que é 4. E o v vai ser 12, porque é 4 segundos seguintes, não é 4 segundos iniciais. Qual que é a distância percorrida? A distância vai ser 12, que é a velocidade inicial, vezes 4, que é o tempo que eu quero, mais 4, que é a minha aceleração, dividido por 2 da fórmula, vezes 4 ao quadrado. Esse 4 aqui é tempo, gente, ó, tzinho. E esse outro 4 aqui é o azinho da aceleração, não confunda. 4 ao quadrado, 16, você vai fazer, peraí, vamos aqui, ó. 4 ao quadrado, peraí, 4 dividido por 2, 2, 4 ao quadrado, 16, 12 vezes 4, 48. 2 vezes 16, 32, 32 mais 48, nós temos uma distância de 80 metros. E vamos para uma questão difícil desse conteúdo, é a única questão difícil que eu vou fazer com vocês sobre esse conteúdo. A única, já, semana que vem já é outro conteúdo. Um arqueólogo descobriu um
Para calcular a profundidade do poço, o arqueólogo deixa cair uma pedra que é ouvida 3,9 segundos depois que a pedra caiu, o som voltou e ele ouviu. Sabendo que o poço é rico em um gás raro e que a velocidade do som se propaga nesse gás é de 50 metros por segundo, a profundidade do poço é tanã, e este dá um G. O que significa G? G significa aceleração da gravidade, porque tudo que cai para baixo na Terra cai com a aceleração da gravidade que vale aproximadamente 10. Então o que acontece? Existem dois tempos nessa situação. O tempo da pedra cair e o tempo do som subir. Então são dois tempos bem diferentes. Só que os dois tempos juntos dão 3,9 segundos. Então primeiro eu vou descobrir o tempo que a pedra gasta para cair, para descobrir o tempo que se eu descobrir o tempo que ela gastou para cair, eu consigo descobrir a distância que ela percorreu, né? Porque a distância é a velocidade sobre o tempo. Simples. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas equações. A equação da descida e a equação da subida. Para a descida, eu vou usar a minha fórmula da distância aqui, ó. Se o cara deixa cair, a velocidade inicial já é zero, porque quando você solta um objeto da sua mão, ele vai cair com velocidade inicial igual a zero. A aceleração da gravidade G é 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, nós temos nosso primeiro D. A distância, né, que eu estou procurando é 5 vezes tempo ao quadrado. Isso daqui é a equação da queda da pedra, porque a pedra está caindo com aceleração. Então, se a pedra está caindo com aceleração, eu tenho que usar uma fórmula que calcula a distância levando em consideração a aceleração. Só que para subir, o som sobe com velocidade sem aceleração. O som não acelera, tá, gente? Aí a gente volta lá naquele primeiro conteúdo, que é a fórmulazinha da velocidade vezes distância sobre tempo. Para que é isso daqui? Porque agora eu estou calculando o tempo que o som gasta para subir. A distância que... Tá aqui, ó. Cadê os 50? Perdão. A velocidade é de 50 metros por segundo. E o tempo? Que tempo que ela gasta para subir? 3,9 menos o tempo que ela gasta para descer, né? Isso daqui, ó, é o tempo da descida menos o tempo da subida, que vai me dar exatamente o tempo que ela gastou para... Menos o tempo total, perdão. O tempo total menos o tempo da subida, que é exatamente o que eu preciso descobrir, que é o Tzinho. Acontece que eu tenho o seguinte, pessoal. Eu tenho D igual a 5t ao quadrado. Distância igual a 5t ao quadrado, tempo de descida, né? Que tem um Tzinho aí. D é igual a 50, que é a velocidade vezes o tempo, né? Isso para a subida. Ora, se D é igual a D, basta que eu faça um negócio chamado igualar minhas equações. Aqui é matemática um pouco mais dificilzinho. Aí eu vou ter... Desse lado da equação, do lado esquerdo, 5t ao quadrado. Do lado direito eu vou ter o seguinte, 50 vezes 3,9, 195. 50 vezes menos t, menos 50t. E isso cai numa equação de Bhaskara. Então eu vou descobrir o valor do tempo que a minha pedrinha gasta para descer. Se eu descubro o tempo que ela gasta para descer, eu descubro a distância que ela caiu. Acontece que ao aplicar Bhaskara, eu me recuso a fazer uma Bhaskara para vocês, eu deixei montado aqui, você vê se você quiser. Quando você faz Bhaskara, você tem o x' e o x duas linhas. Só que o x duas linhas vai dar negativo, e não existe tempo negativo. Quando a gente resolve Bhaskara, está aqui, caso você queira conferir a sua, nós vamos achar um x' de 3. Ou eu estou falando que eu estou achando um tempo de 3 segundos. Ora, 3 segundos... eu ouvi o som 3,9 segundos depois. Então ela gastou 3 segundos para descer e 0,9 segundos foi o tempo que o som gastou para subir. Então eu quero descobrir o seguinte. Lembra do primeiro lá, o que a gente fez essa equação aqui? Esse aqui não é a distância da descida? Distância é velocidade vezes distância é 5t ao quadrado. Se o tempo de descida é de 3 segundos... 3 ao quadrado, 9 vezes 5. Nós temos aí uma distância de 45 metros para esse poço. Uma questão difícil. Só uma.
para a gente ver como é que funciona, tá bom? Pessoal, até mais!